Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês mais uma questão de geometria agora da ESA, tá? Uma questão que caiu na ESA, questão legal que dá para a gente discutir aqui, inclusive sobre temas que nós já abordamos aqui no canal, falando já sobre vários temas relativos a questões do tipo dessa. Ok? E nesse caso aqui, aplicável a esta questão. Antes de começarmos, eu vou fazer com vocês uma recapitulação do seguinte: toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, observa só, eu tenho um triângulo retângulo qualquer, é retângulo, triângulo retângulo, ok? Aí eu traço aqui, ó, a hipotenusa dele, né? Legal? Aqui o ângulo reto de 90 graus. Pense bem. Vai ficar um pouquinho fora aqui. Vamos ver se eu consigo fazer mais ou menos o meio aqui. A gente vai considerar como ponto médio. Pense bem, se eu traço um segmento que sai do ângulo de 90 graus, interceptando a hipotenusa no ponto médio, repetindo, se eu tenho um segmento que sai do vértice de 90 graus até o ponto médio da hipotenusa, né? Um segmento que vai até a hipotenusa, vamos chamar de A, B, C. Note que interceptou a hipotenusa no ponto médio. Se interceptou no ponto médio, esse lado, esse segmento é igual a este, certo? Se aqui for A e aqui for A, vocês há de convir que a hipotenusa toda, né, o segmento todo, meu segmento todo aqui, vale 2A, tudo bem? E esse segmento aqui, ó, que eu liguei até o ponto médio, saindo do ângulo de 90 graus até o ponto médio, ele é exatamente a metade da hipotenusa, ou seja, ele mede exatamente um pedacinho desse lado aqui, ó, esse pedacinho aqui. Dá até para a gente pensar o seguinte, eu formo aqui com isso um triângulo isósceles, né? Onde esse ângulo certamente será igual a esse, porque esse lado vai ser igual a esse. Mas o que é mais importante é o seguinte, tracei um segmento cortando a hipotenusa do triângulo retângulo no ponto médio, esse segmento é a metade da hipotenusa. Onde está a explicação disso aqui? É que todo triângulo retângulo é circunscritível, ou seja, todo triângulo retângulo ele pode ser escrito dentro de uma semicircunferência, onde a hipotenusa necessariamente vai ser o diâmetro dessa circunferência. Se a hipotenusa é o diâmetro da circunferência, ela passa pelo centro da circunferência. E o centro da circunferência nada mais é do que o ponto médio aqui, ó, da hipotenusa, certo? Logo, esse segmento aqui, ó, lá no círculo, ele representa o raio da circunferência. Por isso, esse pedacinho é igual a esse pedaço aqui, que é igual a esse pedaço aqui. Tudo bem? Uma outra coisa importante que é legal a gente abordar para resolver essa questão, e é muito interessante mesmo, eu vou colocar aqui um triângulo qualquer e vou traçar as medianas dele, tá? Vou traçar triângulo qualquer. Tentar ver se faço o melhor possível aqui. Fazer mais ou menos no olhômetro aqui, né? Vamos ver que dá assim. Beleza. Aqui, opa.
Então, bom, eu vou traçar as medianas ABC. Vou traçar as medianas do nosso triângulo aqui qualquer, tá? Tem um negócio legal aqui que a gente vai explorar. O que acontece quando a gente traça as medianas de um triângulo? Existe uma intersecção entre essas medianas que recebe um nome específico. Lembrando, medianas. Elas sempre vão interceptar o lado oposto no ponto médio. Então, ó, esse lado aqui, ó, vai ser igual a este. Este lado aqui, ó, vai ser esse pedacinho aqui, ó, né? Vai ser igual a este. Eu falei lado, mas é esse segmento vai ser igual a este. Esse segmento vai ser igual a este, que aí eu estou traçando com um tracinho cada, né? Aqui é uma bolinha. E esse segmento aqui, ó, vai ter a mesma medida que este. E como é que chama esse encontro aqui, ó, do nosso triângulo? Esse encontro, ele é chamado de ponto G em matemática, ok? E esse ponto G fala sobre o quê? Fala sobre o baricentro do nosso triângulo, ou ponto de gravidade do nosso triângulo. É o ponto de gravidade. Se você cortar lá uma figura geométrica e encontrar os pontos médios dos lados, né, dessa figura geométrica, desse triângulo, né, e você traçar em linhas encontrando o ponto médio, né, e você furar ali e colocar uma linhazinha, você vai perceber que essa figura ela vai estar em equilíbrio, ou seja, é o centro de gravidade do triângulo, certo? E esse centro de gravidade ele tem uma propriedade importante para todas essas servianas que são medianas. Servianas por quê? Porque parte de um lado de um vértice, parte de um vértice e vai até o lado oposto. Parte de um vértice vai até o lado oposto. Só que são servianas especiais. Elas vão e cortam no ponto médio do lado oposto. Repetindo, a intersecção dela chama-se baricentro, vou escrever aqui. Ou centro de gravidade, é conhecido como a letra G. Mas não se prenda à nomenclatura G, porque pode ser qualquer outra letra. O examinador pode dar qualquer outro nome, qualquer outra letra para o baricentro, tá? Não se prenda a isso. O que ele diz no problema é o seguinte: com esses dados aqui, a gente já consegue andar muito. Por quê? Porque o baricentro, eu ia terminar de falar a propriedade, o baricentro, né, a mediana de um triângulo qualquer tem uma propriedade importante, o encontro delas, né? Elas estão divididas na ordem 2:1, entendeu? Então, se aqui for x, aqui é 2x. Tudo bem? Perfeito. Será que vocês viram aí? Vou dar um realce aqui. Olha lá. Então, ó, ela está proposta, a intersecção dela divide as medianas em segmentos que estão de 2 para 1. Ou seja, se aqui for x, aqui é 2x. Se aqui for y, aqui é 2y. Se aqui for z, aqui é 2z. Tudo bem? Isso é o suficiente para a gente matar essa questão. Porque, veja bem, ele diz o seguinte: na figura, o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Tá aqui, ó, ângulo reto, triângulo retângulo. Beleza. Primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte: parte um segmento do ângulo reto e vai até ao ponto médio da hipotenusa. Portanto, esse lado aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, tem a mesma medida desse. Como a hipotenusa
mede 30, então eu posso dizer que aqui mede 15 graus, 15 centímetros, perdão, e aqui 15 centímetros, graus, onde eu estou com a cabeça. Tá, e daí? E daí é o seguinte, que ele fala também que o segmento PQ é paralelo ao segmento BC. Ó, PQ é paralelo a BC. Isso implica que este ângulo aqui é de 90 e esse ângulo é de 90. E PQ está interceptando o lado BC, né? O lado, vamos ver aqui, que é ponto médio. Se ele é ponto médio e aqui é 90 graus, logo ele é paralelo aqui, não é? Está dizendo o problema, ele é paralelo. Efetivamente, pessoal, ele vai também interceptar a hipotenusa no ponto médio. Por isso que daqui até aqui é 15 e daqui até aqui é 15. Beleza. Daí a gente conclui o seguinte: esse ponto aqui, ó, ele é o encontro das medianas. Eu não preciso nem traçar essa outra mediana para dizer que aqui vai ser o baricentro. O O aqui é o baricentro. Note que eu pedi a vocês, ó, não memorize G como sendo baricentro. Qualquer letra o examinador pode dar. Esse O aqui representa nada mais, nada menos, o O é igual ao baricentro. O O é baricentro, certo? E mais uma informação que nós temos, quando nós vimos no triângulo retângulo, esse segmento aqui, nós sabemos quanto mede, o BM. BM mede 15, ele mede a metade da hipotenusa. Por quê? Porque ele é uma seviana que sai do ângulo de 90 graus e vai até o ponto médio. E se ele faz isso, como o triângulo tem essa característica de ser circunscritível, a hipotenusa é necessariamente o diâmetro de uma semicircunferência. Logo, esse segmento aqui mede 15 centímetros. Tá. E daí, Márcio? Não encontrei nada aí até agora. Claro que encontrou. Se aqui for x, que eu quero encontrar exatamente esse valor, aqui vai ser 2x. A mediana, elas não se interceptam se dividindo em dois segmentos na proporção de 2 para 1? Sim ou não? Não foi dito agora há pouco? Então, nós podemos dizer o seguinte, que 2x mais x... Deixa eu voltar aqui eu posso dizer o seguinte, olha só, voltando aqui porque ficou no zoom e ficou fora do foco. Olha só, esse segmento aqui, ó, de C até Q, ele tocou no ponto médio, ou seja, essa seviana é uma mediana. Ela passa no ponto médio do lado oposto. É uma seviana que toca no lado oposto, visto que o Q é ponto médio de BC. Se ele é ponto médio e essa seviana toca nele, essa seviana é uma mediana. Beleza. Agora, note o seguinte. Se esse segmento aqui, ó, ele passa pelo ponto Q, que é ponto médio, e é paralelo a BC, lógico que ele vai tocar no ponto médio da hipotenusa. Eu estou repetindo porque ficou fora do foco, ok? Então, se ele toca no ponto médio, podemos dizer que aqui é 15 e aqui é 15. Bom, analisando o triângulo retângulo, o BM nós sabemos quanto mede. Quanto mede o BM? O BM é uma seviana que sai do ângulo de 90 graus e vai até a hipotenusa no ponto médio da hipotenusa. Então, o BM é a metade da hipotenusa. Quanto é a hipotenusa? 30, a metade da hipotenusa, 15. Então, eu já tenho esse segmento, quero achar esse aqui, ó.
O que eu quero achar é esse segmento aqui, ó. É esse segmento aqui, ó, que eu quero achar. OP. Que eu tracejei ali, eu coloquei um M aqui como sendo o ponto médio, tá, pessoal? Mas o P tá aqui, ó. O P tá bem representado aqui, tá? Então, ó, eu quero achar esse segmento aqui. Para achar esse segmento é só achar o valor do X. Então, ó, eu sei que 2x mais x tem que ser igual a 15. De onde eu tirei esse 15? Desse raciocínio que nós fizemos aqui, ó. Em um triângulo retângulo, a mediana que a mediana que intercepta a hipotenusa tem a metade da hipotenusa, mede a metade da hipotenusa. Repetindo, em um triângulo retângulo, a mediana que sai do vértice de 90 graus, né? do ângulo de 90 graus, né? Do vértice que tem ângulo de 90 graus, e vai até a hipotenusa, evidentemente, ela tem a metade do valor da hipotenusa. Se a hipotenusa é 2A, esse segmento é A. Então, a gente concluiu aqui, ó. E, olhando aqui para o triângulo qualquer, a intersecção das medianas, que é o baricentro ele divide as medianas na proporção 2:1. Então, aqui, se aqui é x, né, 1x, aqui vai ser 2x. Então, aí, ó, igual a 15. 3x é igual a 15. X é igual a 15 sobre 3. Portanto, x é igual a 5 centímetros. Resolvida a questão, letra B como resposta correta. Uma questão poderia pegar muita gente se não souber essas propriedades aí na geometria plana, que é muito importante. Espero que tenham gostado, pessoal. Peço que deixem um like no vídeo para valorizar o nosso canal aí e aumentar mais e mais a abrangência aí das nossas aulas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, deixe o seu joinha aí, o seu like, e até a próxima aula.